Bom, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Na nossa última aula, a gente havia conversado algumas coisas aí interessantes e a gente conversou um pouco sobre potência, né? A gente fez uma revisão de potência e notação científica, certo? A gente estava estudando esse conteúdo bem interessante, tá? Bom, e nessa aula a gente vai estar dando continuidade nesse conteúdo. Mais especificamente, a gente vai falar um pouco sobre notação científica. E eu vou ensinar vocês, eu vou mostrar, eu vou recapitular com vocês a forma como a gente faz o cálculo de números com notação científica, tá bom? Porque é muito importante. Deixa eu dar um zoom aqui na minha cara redonda agora. Deixa eu só renomear esse trem aqui. Senão, quando eu for apagar, eu apago errado. Peraí. Pronto. É só fechar lá de cima, que fica só um. Então a gente vai falar hoje sobre notação científica. O objetivo dessa aula em si é o seguinte: daqui para frente a gente vai ter vários conteúdos de física diferentes e parte desses conteúdos eles levam em consideração, e eu quero deixar isso claro para vocês, o cálculo. Então tem muito conteúdo com cálculo que a gente vai estar abordando, estudando. E aí eu quero alertá-los o seguinte: a gente vai fazer conta em quase todo o conteúdo da física. E aí, pessoal, essas contas ficam mais fáceis quando nós estamos utilizando a notação científica, tá? E, por sua vez, quando a gente está utilizando a notação científica, que vai ajudar a gente a fazer algumas coisas, a gente precisa saber calcular. Tá? Resumindo, né? A gente precisa saber calcular e trabalhar com a notação científica, com potências, porque em alguns pontos a gente acaba esquecendo o cálculo, porque a gente acha que vai ficar difícil, a gente não consegue fazer. Deixa eu inverter aqui a câmera, né? Que agora vai ficar certinho. Senão eu fico bugado aqui, eu mexo para um lado e ela vai para o outro. E aí, o que acontece? Cai muita conta com notação científica, a gente resolve muito exercício com potências, tá? E aí, quando a gente faz com potência e sabe as propriedades de potência e como trabalhar com a notação científica de forma adequada, a gente consegue resolver esses exercícios com a maior tranquilidade, tá bom? Eu vou dar só um exemplinho aqui do que a gente vai ver no futuro, que é interessante vocês estarem atentos, tá? Olha só, por exemplo, a gente vai estudar no futuro. Vocês vão estudar isso no terceiro ano só, tá? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter assim, ó, quando a gente for calcular força elétrica, que é a força de atração entre partículas elétricas, tá? Ela é definida como uma constante que multiplica o módulo de uma carga, tá? De uma carga Q1, e depois vai multiplicar o módulo de uma carga Q2. E isso tudo aqui dividido pela distância entre essas cargas ao quadrado, tá? Essa constante K que está aparecendo aqui, tem um valor fixo, tá? De 9 vezes 10 elevado a 9, tá? As cargas têm valores variados, né? Depende de cada carga, mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, 6 vezes 10 a menos 6. E a outra eu vou colocar aqui, sei lá, 2, vou colocar 3, só para facilitar aqui a nossa vida. 3 vezes 10 elevado a menos 6. E vamos supor que a distância entre as duas cargas seja, sei lá, de 2 centímetros, tá? Então, se é 2 centímetros, em notação científica fica 2 vezes 10 elevado a menos 2. Só que isso aqui é elevado ao quadrado, tá? E qual que é a parte interessante, então, disso que eu estou citando para vocês? A parte interessante é que quando a gente aprende a trabalhar com a notação científica e multiplicar potências, operações com potências, a gente resolve essa conta com a maior tranquilidade, tá bom? Isso é um conteúdo que a gente vai estudar lá na frente. Mas, por exemplo, o conceito que está por trás dessa fórmula, a gente só vai aprender no terceiro ano. Mas resolver essa fórmula aqui, essa expressão agora numérica, né, resolver essa fórmula com esses números, tem que ser um trabalho que vocês do primeiro ano já tem que saber fazer. Para quando a gente chegar lá no terceiro, vocês chegarem numa prova do Enem e tal, vocês consigam fazer com maior tranquilidade. Então, a minha proposta nessa aula de hoje
é justamente essa, abordar com vocês essa parte de notação científica, de como faz as operações, tá? E depois, no futuro, né, nas aulas futuras, a gente trabalhando sempre tentando levar em consideração as notações científicas e como fazer o cálculo com elas de forma correta. Porque no ponto que nós estamos trabalhando, lá na frente a gente vai estar utilizando isso daí bastante para estar resolvendo diversos assuntos distintos da física que nós abordamos durante as aulas, tá bom? Então deixa eu fechar aqui e vamos, né, dar início, vamos começar um conteúdo novo aqui, uma parte nova do nosso conteúdo, tá? Então, deixa eu vir aqui escrever notação científica. Bom, então na notação científica, como a gente havia definido na última aula, a gente definiu a notação científica como sendo o quê? Um número, tá? Um número decimal entre 0 e 10, né? Mas não pode ser 10, tem que ser do 9,9999 para baixo. E esse número decimal aqui, ó, ele está multiplicado. A gente pode utilizar o ponto de multiplicação ou o xzinho, tá? Em geral, é bom a gente sempre estar utilizando ponto, né, para não confundir aí com o x de variável. Mas no livro a gente não confunde porque o x da variável é de um jeito e o x da notação científica é um pouquinho diferente, né? Então a gente não confunde. Mas na mão, escrevendo na nossa mão aqui, fica um pouco confuso às vezes. Mas dá para se entender. Então vai ter um número decimal aqui multiplicado por uma potência cuja base é o 10 e o expoente, tá, é um número inteiro. Então essas são as duas observações. Ó. Esse aqui é decimal, é um número decimal entre 0, ele é maior do que 0. Na verdade, tem que ser maior ou igual que 1, tá? Só que menor do que 10. Não pode ser 10. Se for 10, aí você passa a vírgula aqui no 1. Tá bom? E esse expoente aqui, ó, é um expoente inteiro, tá? Ele pode ser positivo ou negativo, só não pode ser o número decimal ou uma raiz quadrada ou expoente inteiro, né? Não precisa mais nem escrever, inteiro. Bom? Então a notação científica leva em consideração esse ponto, tá? Como a gente havia abordado na última aula as propriedades de potência, nessa aula agora a gente vai trabalhar com essas propriedades aplicadas à notação científica, tá bom? Então a primeira propriedade que eu acho que é muito importante a gente relacionar de potência com notação científica é a multiplicação. É a primeira propriedade básica que a gente tem que ter. Então, vamos começar pela multiplicação aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Tá? Opa, estou apagando o que não é para apagar. Ctrl Y para ir para frente. Então, vamos escrever aqui, ó, multiplicação. Como que a gente faz a multiplicação em notação científica? Vamos pegar como exemplo o seguinte ponto. Ó. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, 2 vezes 10, tá? Elevado a 3, e eu queira multiplicar por 3 vezes 10 elevado a 5. Como que eu efetuo a multiplicação? A multiplicação é efetuada de forma direta, tá? Eu vou multiplicar mantissa com a mantissa. O que é a mantissa? É esse número que está multiplicando a base 10, tá? E vou multiplicar a base 10 com base 10, ou seja, 2 vezes 3, que dá 6, vezes 10 ao cubo, vezes 10 à quinta, isso vai ser 10 à oitava, tá bom? Na multiplicação das bases, eu observo, se eu estou multiplicando, então a operação chave é a adição. Eu somo os expoentes, assim como a gente fazia, como a gente fez, né, com propriedades de potência, e vocês estudaram isso no ensino fundamental, tá bom? Então vale a pena aí só dar aquela relembrada aí. Deixa eu ver se está gravando, está gravando aqui.
Deixa eu só dar uma conferida aqui, porque às vezes já aconteceu de eu estar dando aula e não está tudo ok. Então, beleza, está tudo ok. Então deu para entender aí, pessoal, como que eu faço a multiplicação? Eu multiplico mantissa com mantissa, base 10 com base 10. Aqui vai um detalhe importante, tá? Tem como ser difícil, professor? Tem, se você não está acostumado a fazer conta, tá? Porque no geral é conta. Por exemplo, se eu venho aqui e ao invés de escrever número inteiro, se eu vier aqui escrever, por exemplo, 2,5, 10 elevado a menos 3, por exemplo, vezes, sei lá, 3,1 vezes 10 elevado a 5. Vamos só mudar duas coisas aqui, decimais e número negativo aqui no expoente. Muda alguma coisa, professor? Muda o cálculo, claro, né? Primeiro, você vai fazer 2,5 vezes 3,1. Olha, como que eu faço isso? Multiplica normal, esquece a vírgula, tá? 1 vezes 25 dá 25, né? Então, eu posso repetir aqui. 3 vezes 5, 15. Fica 5 e vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Então, fica 7. 7 e 5 embaixo, 2 e 5 em cima. Lembrando que quando eu multiplico 3, como ele está na dezena, então o valor respectivo começa da dezena, tá? Como o 1 está na unidade, o valor respectivo começa na unidade, tá? E aí é só somar isso aqui, ó. 5, 7, 7. Esse é o resultado. Só que observe, eu tenho um dígito após a vírgula aqui e outro dígito. Então, eu tenho 2 dígitos após a vírgula. Passo a vírgula aqui. Então, vai ficar 7,75 vezes 10. Agora, eu vou somar. Ó. Menos 3 mais 5. O resultado vai dar 2. Ah, professor, por que deu 2? Não é para dar menos 8? Não. Sinais diferentes, você subtrai e repete o sinal do maior. Como assim, professor? Dessa forma aqui, ó. Se eu tivesse colocado 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 2,5, menos 3 não, né? Vamos colocar aqui mais 3 e menos 5 aqui, ó. Esse mesmo númerozinho aqui, só que agora com o sinal negativo no 5 ao invés do 3, tá? Como que daria esse resultado? Bem parecido, só que o resultado vai dar o mesmo, né? Eu não preciso multiplicar de novo, porque é o mesmo número. Só que aqui no expoente vai ficar, ó, 3 mais menos 5. Ó. Mais com menos é menos, então vai ficar 3 menos 5. Como o maior é o 5, então o sinal resultante fica menos 2. E se eu tivesse com os dois negativos, professor, o que acontece? Não tem problema também, é só você lembrar de como faz a operação com números negativos. Ora, se os dois são negativos, preste atenção, tá? Ó, na multiplicação da mantissa, 7,75, repete, né? Porque é o mesmo valor, não vai mudar. Mas agora, quando eu faço a potência de base 10, ó, vai ficar ó, menos 3 mais menos 5. E quanto que dá isso aqui? Mais com menos a menos, ou seja, menos 3 menos 5, que dá menos 8. Tá? Sinais iguais, a gente conserva o sinal. Tá bom? Só que aí tem uma diferença muito grande. Tá, gente? Observe. Quando você está multiplicando números comuns, não é potência agora, números comuns. Mais com mais é mais e menos com menos é mais. Tá? Mais com menos e menos com mais dá menos. Sinais iguais, positivos, sinais diferentes, negativos. Isso é multiplicação de números comuns. Quando eu estou trabalhando com potências, tá? Nesse caso com potências de base 10, porque é notação científica, quando eu multiplico a base 10, eu vou repetir a base, mas eu vou somar os expoentes. Tá? Eu não estou multiplicando os expoentes, eu vou no final vou somar os expoentes. É por isso que a propriedade de mais com menos, não se aplica aqui, porque na verdade você está somando e subtraindo. Então você não está fazendo soma multiplicação de verdade, tá bom? Então tem que ter essa visão. Não é bem isso que a gente está fazendo. Então vale um detalhe importante, que é isso aí, tá certo? Alguma dúvida, gente? Não. Vocês querem esse print aqui? Eu ia tirar o print aqui, mas vou deixar quieto. Vocês vejam o vídeo depois e anotem, tá? Anotem no caderno de vocês, deixe bonitinho, tá? E se for número
E se fosse divisão, no caso, né? Como que a gente faria se fosse divisão? Para divisão, a gente faz algo parecido, tá? Deixa eu apagar aqui tudo, na verdade, né? Tem que limpar tudo. E se fosse divisão, seguinte. Vamos ver aqui, escrever divisão. Se for divisão, gente, a gente faz isso aqui, ó. A divisão, suponha que a gente tenha essa divisão aqui, ó. Vamos pegar o mesmo valor, né? Vamos pegar, por exemplo, 3 vezes 10 elevado a... Sei lá, vamos colocar os dois positivos, depois os dois negativos, aí alterna o sinal só para vocês verem o que acontece. Vamos colocar aqui elevado a 5 e aqui embaixo, vamos colocar aqui um 2 vezes 10 elevado a... Vamos colocar 3 aqui. Vou colocar um número maior, vou colocar o 7 aqui, tá? Bom, o que acontece? Quando a gente está efetuando divisão assim, a gente vai fazer esses dois, tá? E vamos fazer esses dois aqui separados. A gente resolve mantiça com mantiça, expoente com expoente, tá? Base 10 com base 10. Então nós vamos fazer a divisão, ó. 3 dividido para 2, 1,5. Estou colocando números simples, mas isso também funciona com números decimais, com números mais complexos, tá? Lembrando que não necessariamente vai ser número complexo. Número complexo é um tipo de número que existe, tá? Nós trabalhamos com ele em matemática, física nem tanto, mas no nível superior que vai trabalhar. Mas existem um conjunto de números específico com esse nome, tá? Então eu estou tendo esse cuidado de explicar isso para vocês para depois não confundirem. Bom, 3 dividido para 2, 1,5. E agora eu vou fazer base 10 com base 10. Então, o que eu faço? Na divisão, eu repito a base. E o que eu faço com os expoentes? Subtraio. Então, eu vou efetuar a subtração aqui. 5 menos 7 menos 2. Tá? Por que fica menos 2? 5 menos 7 menos 2. Por quê? Porque o maior está embaixo. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar os dois negativos para ver o que acontece. Ó. Se eu colocar os dois negativos, ó, menos 5 e menos 7 embaixo. Bom, se eu coloco os dois negativos, o resultado vai ficar isso aqui. Ó. A divisão é a mesma, 1,5. Tá? 10 elevado a menos 5 dividido por 10 elevado a menos 7, repete a base e subtrai os expoentes. Menos 5 menos, tá? Menos 7, esse menos com esse menos vai dar mais, então vai ficar menos 5 mais 7, ou seja, 2. Percebam que agora o expoente ficou positivo, tá? Sempre é assim, sempre que o embaixo tiver o módulo maior, tá? No caso, o 7 é maior do que 5, então, quando você fizer menos 5 mais 7, né, por causa do sinal, então vai ficar aí, no final das contas, um resultado positivo. Agora, vamos alternar, né, o sinal. 10 elevado a 5, vamos colocar o negativo primeiro em cima e depois embaixo, tá? Agora o que acontece? Novamente, ó, 1,5. E aí o que importa para a gente aqui é a base 10, né? Menos 5 menos 7 vai dar menos 12. Quando os sinais não são iguais, mas tem o menos da regra. Então, no final das contas, 7 vai ser negativo, tá? E aí você vai somar no final das contas. E repetir o sinal. Agora vamos fazer o mesmo cálculo, porém com o de baixo negativo e o de cima positivo, tá? De baixo negativo e o de cima isso aqui é para ser um 5 positivo. Então, mesma coisa, 1,5 para todos, tá? Porque é o mesmo valor, não muda. A base é a mesma para todos. O que vai mudar é o expoente, né? Na verdade, aqui a gente vai fazer a subtração. 5 menos 7 vai ficar positivo, então é 5 mais 7, 12, tá? Então, percebam uma coisa muito importante. Alternar o sinal, tá, dos expoentes vai mudar drasticamente o resultado. Aí você poderia dizer assim, professor, mas é só um sinal. Gente, esse sinal faz toda a diferença, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar só esse exemplo aqui para vocês, ó. 1,5 vezes 10 elevado a menos 2, isso aqui vai dar 0, tirando da notação científica, né? Esse menos 2 vai ser duas casas decimais que a vírgula vai andar para a direita, então vai ficar 0,15. Imagina que isso seja dinheiro para cair na sua conta. Pouquinho, né?
Isso aqui, se o número é positivo, a vírgula desloca 2 casas decimais para a direita. Então, se é 15, vai andar uma para a direita, fica 15 mais uma, isso aqui. Imagina que isso aqui é dinheiro, né? Isso aqui é menos de um centavo, tá? Um pouco mais de um centavo e meio. Não é nem 2 centavos. E aqui seria R$ 150. Então, existe uma diferença muito grande. Tá? Agora, você imagina aqui, ó, que teria 12 casas decimais. E aqui 12 casas decimais. Tá? 6 casas, a partir de 6 casas decimais, você entra na casa dos milhões. Tá? 7 casas para cima é milhões. Então, com 12 casas, você vai estar no trilhões. Você vai ser o mais rico da Terra, né? Então, dá uma diferença grande se você alterna o sinal, tá bom? Por isso que o sinal é importante, tá bom? Eu tenho que parar com esse tá bom, que esse tá bom, tá bom, tá bom. Fica feio, né? Ficar repetindo a mesma palavra várias vezes. Mas enfim, tudo tranquilo até aí? Sim. Sim. Qualquer dúvida, aperta o botãozinho aí da mãozinha aí que eu paro para te ouvir e a gente vê aí as dúvidas de vocês, tá? Essa é a divisão. Agora a gente vai fazer duas operações que são um pouco mais complexas, um pouco mais difíceis, vamos colocar assim, porque exigem o dobro de atenção. Se aqui a gente tem que ter atenção no sinal, se é divisão, se é multiplicação, para somar ou subtrair, no nosso próximo passo agora, que vai ser adição e subtração, que eu vou colocar as duas juntas, a diferença é que a gente tem que ter dois cuidados, tá? E vou mostrar para vocês aqui já já. Deixa eu primeiro apagar aqui tudo. Então vamos lá. Agora vamos pensar aqui na adição e subtração. Deixa eu trocar aqui a cor da letra, né? Opa. Então pense assim, ó, na adição e na subtração, você vai somar e subtrair, né? Só que agora você vai ter que somar e subtrair tanto a mantissa quanto a potência. Que no caso a gente estava só somando e subtraindo o expoente. Claro que multiplicávamos a mantissa e dividíamos a mantíssima nos dois exemplos passados, tá? Mas vamos pensar no seguinte, ó. Quando a gente for somar ou subtrair, pessoal, ó, eu vou dar dois exemplos iguais aqui, só que mudando a operação. Vamos pegar, por exemplo, 3 vezes 10 ao quadrado e vou somar com 2 vezes 10 ao quadrado, tá? Agora eu vou subtrair, ó. 3 vezes 10 ao quadrado menos 2 vezes 10 ao quadrado. Bom, quando a gente tiver que fazer a operação assim, o que acontece? Primeira observação, expoente tem que ser igual. Se o expoente não for igual, não tem como somar e subtrair de forma direta. Você vai ter que fazer uma conversão e eu vou ensinar daqui a pouco no próximo exemplo, tá? Então o que a gente faz? Quando a gente tiver potências de base 10 iguais, a gente só vai somar, ó, as mantissas, no caso, 5 vezes 10 ao quadrado. Você não mexe na base 10, tá? Na adição e subtração, se forem iguais, tá? Vou digitar para ficar mais claro aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a letra. Vamos colocar aqui 26, ó. Se os expoentes forem iguais, não mexe, fazer isso não, só adiciona, vou até colocar assim, só mais ou menos nas mantissas e repete a potência de base 10. Por que eu estou falando, estou digitando isso aqui para vocês, né? Qual é a minha intenção aqui? A minha intenção é a seguinte, gente, ó. Eu quero que vocês entendam que se os expoentes forem iguais, você só vai repetir ele. Você não vai fazer conta com ele na soma na adição. É praticamente como você fizesse isso aqui, ó. Você coloca o 3 mais 2 e deixa em evidência o 10 ao quadrado. Tá?
Deixem em evidência aí o 10 ao quadrado. Ficou alguma dúvida? Acho que isso daí não, tá de boa. Então vamos lá, vamos para o próximo então. Ó. Na subtração a mesma coisa. Ó. 3 menos 2, 1. Repete a base. 10. Com o mesmo expoente. Acabou. Talvez o interessante são essas operações que são indiretas, no caso, quando a potência não é igual. Isso daí que eu acho que vai ser mais útil pra gente agora. Isso. A potência é diferente. Eu vou já mostrar para vocês. Ó, o que acontece? Nem sempre, né? No mundo ideal, todas as coisas seriam bonitinhas assim, simplesinhas assim. Mas no mundo real, elas não são. Elas são complicadas, têm expoentes diferentes e tal. E nem a ideia é, digamos assim, verificar se vocês aprenderam, se vocês estão atentos aos mínimos detalhes, tá? E esses mínimos detalhes, por exemplo, incluem, tá, a percepção de expoente diferente. O que acontece? Vamos supor que ao invés daquilo eu tenha 3 vezes 10 ao quadrado, e em vez de ter 2 vezes 10 ao quadrado, vamos supor que eu tenho 2 vezes 10 elevado a 3, tá? Então eu tenho dois caminhos a seguir quando o expoente é diferente. Isso, tá, gente, que eu estou mostrando para vocês aqui agora, serve tanto para potências positivas quanto com expoentes negativos, tá? Potências de expoente negativo ou positivo, tem que fazer a mesma coisa, tá bom? Mas aí eu vou fazer com positivo e depois eu faço com negativo para vocês verem a diferença. Quando o expoente negativo é diferente, a gente tem que notar uma coisa muito importante. Duas coisas, na verdade. Você precisa fazer a conversão do número, tá? A potência tem que estar no mesmo grau de valor. No caso aqui, ou eu transformo os dois para a potência de base 2, ou os dois para a potência de base 3. As duas potências têm que ser iguais, tá? Vamos começar usando a base 2 como referência, tá? A base 2. O que acontece? Eu vou repetir o 3, então vai ficar 3 vezes 10 ao quadrado, tá bom? Mais, só que para transformar o 2 aqui, ó, esse carinha em base 2, o que eu vou fazer? Eu vou ter que diminuir 1 no expoente, não vou? Assim, ó, 2 mais 1, não é Então, assim? multiplicaria por 10 direto. E Fica aí eu 20, vou... reduz o expoente, né? Vou acrescentar um zero aqui para ficar 20. Quando eu aumento a base, eu diminuo o expoente. Se eu quero diminuir o expoente, eu aumento a base com zero. Ou passando a vírgula para a direita se eu tivesse um número decimal maior, né? 3, alguma coisa, 2, alguma coisa. Bom, depois que as potências estão na mesma base, o que eu faço? Eu já vou somar 23 e repito aqui a base 10. 10 ao quadrado. Só que notem uma coisa, ó. Uma observação importante aqui, ó. Observação. Não está em notação científica. E aí, o que eu vou fazer? Vou passar a vírgula aqui entre o 2 e o 3. Ó, percebam que a vírgula que está intuitivamente aqui passa para a direita, então para a esquerda. Então, eu vou ter que aumentar aqui o expoente. Percebam que eu estou diminuindo a mantissa, então eu vou ter que aumentar no expoente. Bom, e se eu escolhesse, então, usar a base 3, né, no caso? A base 3 não, né? Estou escrevendo base 3, mas não é base 3, a base é 10, tá? Mas se eu quiser modificar o 2, agora eu quero modificar o 3. O que eu faço? Venho aqui, ó, eu tenho 3 vezes 10 ao quadrado, né? Só que eu quero que ele vire ao cubo. Se eu estou aumentando o expoente, então eu tenho que passar a vírgula que está aqui para a esquerda. No caso, vai ficar 0,3 mais 2 vezes 10 ao cubo. O que acontece agora? Eu vou somar. 2 mais 0,3 fica 2,3 vezes 10 ao cubo. Qual que é a vantagem de eu pegar o maior? A vantagem de se pegar o maior é que o resultado, nesse caso aqui, já saiu na notação científica. Ó. Tá? No outro caso, não saiu na notação científica.
Então é isso que vocês precisam lembrar na hora de a gente fazer os inúmeros cálculos que a gente vai ter que fazer nas próximas aulas. Esse é o objetivo, de vocês pegarem essas técnicas para aplicar nos próximos exercícios, tá? Pensem um pouquinho aí. Eu vou deixar agora na tela aqui a mesma situação, só que com expoente negativo, tá? Vou colocar um expoente negativo aqui, ó. Tentem fazer esse mesmo cálculo, mas agora com expoente negativo. Tentem pensar um pouquinho, só numa água, e aí a gente já faz. Bom, então retornando aqui. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês como que a gente faz a conversão, tá? Alguém aí conseguiu? Os dois resultados aqui. E aí, quanto que deu? Se o negativo era só 2, então ia ficar 3 vezes 10 elevado a menos 2, mais 2 vezes 10 elevado a terceira. Então, se a gente igualasse tudo à terceira potência de 10, ia ficar 0,00003 vezes 10 a terceira, mais 2 vezes 10 elevado a terceira, ou 2,00003 vezes 10 a terceira. O outro resultado era com o expoente menos 2, e no final dá, deixa eu ver quanto que ia dar aqui, 200.003 vezes 10 a menos 2. Beleza, vamos ver aí quanto que vai dar, mas se tiver errado, errou só alguma vírgula aí, mas provavelmente não. Mas vamos lá.
Basicamente, é isso que o Wallace falou, tá, gente? Resumindo, é isso mesmo, tá? Você vai ter que converter um dos dois. Se, por exemplo, você pegar o menor, né, que é o menos 2, ó, se você usar o menos 2 como o padrão, então esse cara aqui você não mexe nada, vai ficar 3 vezes 10 a menos 2. Só que no 2 aqui, ó, você vai ter que multiplicar algumas coisas, ó. Para você chegar, é isso mesmo, né? Do 3 para o menos 2, ó, a distância do 3 para o menos 2 são 5 unidades. Então você vai ter que acrescentar 5 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí você vai ter esse número aqui, ó, 200.000. E aí, depois que estão com o mesmo expoente, você pode somar, ó, 2, 0, 0, 0, 0, 3, tá? Esse pontinho que eu estou colocando aqui, ó, não é uma vírgula, tá? Vezes 10 elevado a menos 2. Só que, novamente, isso aqui não é um número em notação científica. Então, ó, a vírgula que está aqui, oculta aqui, ó, ela precisa vir para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Ou seja, o resultado final vai ser 2,1, 2, 3, 4, 3 vezes 10 elevado a menos não, né? Como ela andou 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais, então, somando menos 2 mais 5, 3, tá? Que é aquilo que eu falei para vocês, que eu mencionei no início, de que quando você escolhe o maior expoente, no caso aqui o 3, ó, como sendo padrão, o resultado já vai dar em notação científica, tá? Então aqui, por exemplo, esse 3 vezes 10 a menos 2, eu vou ter que colocar, ó, 5 casas decimais, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais, vezes 10 elevado a 3, mais 2 vezes 10 a 3 positivo, aí é só somar 2,00003 vezes 10 elevado ao cubo. E aí você finaliza a questão, tá? A ideia é justamente essa daí, na hora de efetuarmos a operação. É claro que, dependendo do assunto, tudo isso daqui vai ser desconsiderado, né? Vai ser só aproximado, porque existe os dígitos significativos que a gente vai estudar esse ano, tá? Mas não agorinha, mais para frente. E aí, nesses dígitos significativos, a gente vai entender por que, por exemplo, a gente faz muito arredondamento em física. Em matemática, a gente trabalha bastante com frações, tá? A gente deixa na forma de fração para não precisar utilizar aproximação. Mas essa é, de forma resumida, o que nós precisamos, tá? Alguma dúvida até aí? Se tiver, levanta aí a mão que eu faço o nosso auxílio, tá? Beleza, Thales. Mas volta aí, viu? Para não pegar falta. Só um detalhe aqui. Vamos lá, deixa eu pegar aqui agora. Eu passei uma questão para vocês na última aula, tá? Vou mostrar ela aqui, só para vocês verem aqui, ó. Vamos limpar aqui. Marcelo, quero efetuar essas operações aí que vocês estão vendo na tela. Essa aqui é só multiplicar, né? Mas na verdade a gente sabe que nesse caso aqui a gente vai repetir a base e somar os expoentes, né? Só que tem que tomar cuidado que o 11 é negativo. Então vai ficar, na verdade, uma subtração, né? Vai ficar 10 elevado à quarta potência. Você pode deixar a notação científica, sim, em base 10, ou você pode fazer colocando os 4 zeros após o 1, tá? Ó. Esse 4 representa esses 4 zeros aqui, tá bom? Alguma dúvida, gente? Nenhuma. Bom, então vamos para o próximo. Nesse próximo aqui é o mesmo procedimento, ó. Quando é multiplicação, não importa o expoente, tá? Não importa se os expoentes são iguais ou não. Porque multiplicação você vai multiplicar, ó. 2 vezes 4, 8. E repetir a base 10 e somar os expoentes, ó. Menos 6 mais menos 2, tá?
Nesse caso, vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 8. Por quê? Menos 6, menos com mais dá menos, então vai ficar menos 6 menos 2, que está menos 8, tá? Então, não foi modificado aí. Agora, na letra C, 10 elevado a 10 dividido por 10 a quarta. Então, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Resultado, 10 a sexta, tá bom? Só um minutinho, tá, pessoal? Deixa eu falar aqui com a minha esposa. Acho que vocês entenderam aí, né? Como que faz. Vamos fazer essa próxima aí que é um pouquinho diferente, né? Mas é o mesmo processo, ó. Repete a base e subtrai os expoentes, só que tem que ter o cuidado que tem o menos da regra e tem o menos do menos 11, tá? E aí menos com menos dá mais, então na verdade a gente vai somar 15 mais 11, 26. E aí na última aqui, que eu vou até dar um zoom, vou até dar vou dar uma ênfase para ela aqui, ó, para essa aqui. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu abrir um novo aqui e vamos fazer ela. Aqui a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque eu passei para vocês, não prestei atenção, que esse expoente aqui é muito grande, ó. Então fica bem esse sentido, mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vai ficar assim, ó. Vou escolher o maior, né? Como eu havia escolhido nos outros, ó. 10 elevado a 15. Vou escolher o maior, tá? Vai ficar 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10 não, né? O 10 é o 4 já. Vezes 10 elevado a 15. Porque eu preciso de 15, de mais 10 para poder chegar no 15. Eu não tinha prestado atenção, mas vai ficar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 4, tá? Porque esses dois primeiros aqui são preenchidos com 0,28. Então, me desculpem aí, eu não prestei atenção. É para ser um número menorzinho aqui, para não ficar esse número, mas fica assim. Não é complicado, mas fica feio, né? Não é tão legal de você visualizar isso daí. Concorda comigo? De fato. Fala aí quem que levantou a mão. Bruno, fala, Bruno. Eu não entendi essa questão direito. Explica ela de novo. Aqui eu estava comentando o seguinte. Se você notar, ó, eu escolhi um expoente muito grande aqui, ó. Não é tão legal aqui de se trabalhar. Mas o processo é o mesmo de resolução. Ó. Primeiro, quando você tem que somar, ó, adicionar, os expoentes da base 10 precisam ser o mesmo, senão você não pode somar de forma direta, tá? Então, para somar, a primeira coisa é somar ou subtrair. A primeira coisa é que os expoentes precisam ser iguais. Se os expoentes não são iguais, você precisa transformá-los no número igual. Só que a gente precisa notar o seguinte, ó, por exemplo, se eu tenho 2 vezes 10, tá? Deixa eu limpar aqui. Olha só. Vamos supor que eu tenho 2 vezes 10 ao quadrado, tá? Isso daqui, gente, ó, é a mesma coisa que 20 vezes 10 elevado a 1. É a mesma coisa que 200 vezes 10 elevado a 0. É a mesma coisa que 2000 vezes 10 elevado a menos 1. 20.000 vezes 10 elevado a menos 2. 200.000 vezes 10 elevado a 3 e assim sucessivamente. A mesma coisa ocorre aqui para baixo, ó. Isso vai ser 0,2 vezes 10 ao cubo. 0,02 vezes 10 elevado a 4, 0,002 vezes 10 elevado a 5 e assim sucessivamente. Ó. Todos esses números que eu estou mostrando para vocês são iguais, são o mesmo número, escritos de maneiras distintas, tá? Diferentes. Isso é importante a gente fazer essa diferenciação, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no horário. Só para eu não passar do horário aqui e acabar atrapalhando aí a próxima aula. Mas enfim,
Que eu tenho uma aula depois daqui, vocês não, mas eu tenho ainda. Então, são todos o mesmo número, tá? No final das contas, tudo isso aqui, ó, é igual ao número 200. Somente esse está na notação científica, tá? Os outros estão como potência de base 10, mas não são notação científica. A notação científica exige que o número aqui, a mantissa, precisa ser o número entre 1 e menor do que 10. Maior do que 1, menor do que 10. Não pode ser 20, não pode ser 0,2, ele tem que ser o 2, tá? Ou 1, ou 1, alguma coisa, até chegar no 9, alguma coisa, mas não pode ser 10, tá bom? E não pode ser menor do que 1. É exclusivo para números potência de base 10. E o que eu fiz aqui, ó? Nesse caso, se vocês notarem, ó, vou até dar um zoom aqui, ó. Nesse caso, notem que esse expoente aqui é o 15 e esse expoente aqui é o 5. Então, são diferentes. Então, precisam ser iguais. Ou seja, primeiro eu preciso transformar isso aqui no expoente 15. Como eu comentei com vocês, o maior expoente dita a notação científica no final. Então, é melhor você escolher transformar para o maior expoente. Você pode escolher o menor? Pode, mas não é tão viável, porque no final das contas, no final da conta, você vai ter que transformar novamente. Então, eu acho que não vale a pena, tá? Mas então aqui você vai ter que fazer isso aqui, ó. Ó, nós temos o 4 e nós já temos o 5 no expoente aqui. Então, eu preciso de mais 10 para poder chegar no 15. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar 10 dígitos após a vírgula, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu tenho 10 dígitos. Esses 10 que eu acrescentei aqui, eles vão completar os 15, né, que está faltando, né, os 10 a mais que está faltando aqui para chegar nos 15, tá? Agora eu posso somar esses dois números. Só que lembrem-se do seguinte, quando eu vou somar números decimais, o que acontece? Ó? Vírgula embaixo de vírgula, 0,00. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando eu vou somar, eu acrescento aqui zeros aqui, ó, que não existem, mas eu acrescento. E aí é só somar. 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 2, 1. Que esse número aqui é o resultado final da conta. 1,28. 4 no final, vezes 10 elevado a 15. Agora, a potência é a mesma, pode somar tranquilamente, tá? Deu para entender aí, Bruno? Sim, professor, sim. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, então, de certa forma é isso aí. Deixa eu ver se eu encontro... deixa eu ver se eu pego aqui algum exercício extra, tá? Para ver aqui o que a gente está fazendo. Se eu pego alguma do Enem aqui, tem uma do Enem 2017. Ó, essa aqui é do Enem 2017, tá? Vamos ver ela aqui para a gente encerrar nossa aula, tá bom? Olha só. Peguei lá no site, se alguém depois quiser dar uma olhada, tá? blogdoenem.com.br.
Ó, essa questão diz assim, ó, medir distância sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo fez-se necessária a criação de unidades de medida que pudessem representar essas unidades, como o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, porque é utilizada para o espaço, né? Utilizada para descrever, por exemplo, as distâncias entre corpos celestes. Uma unidade astronômica, gente, é a distância da Terra para o nosso Sol, tá? Para a nossa estrela. Que a notação científica é dada por essa regra aqui, ó. 1,496 vezes 10 ao quadrado. E aí ele pede o seguinte, ó. Na mesma... milhões de quilômetros, tá? Na mesma forma de representação, tá? Em metros, só que agora em metros, quanto que equivale isso aqui? Ou seja, quanto que a unidade astronômica em metros, tá? E em notação científica vai valer. Então veja o seguinte, nós temos 1,496 vezes 10 ao quadrado quilômetros. Lembre-se que o quilômetro, pessoal, ele equivale a 1000, tá? E 1000 é 10 elevado ao cubo, tá? É 10 ao cubo, ou seja, 1,496 vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo metros. O K, a letra K, é 1000, né? Quando você fala, eu tenho 2K, é 2000, tá? Vocês usam isso no dia a dia, o pessoal está usando bastante essa notação do K no YouTube, por exemplo, né? E muitas vezes nem sabe que o K é uma das unidades físicas que a gente utiliza com o 1000 mesmo, tá? Então vamos lá. Agora é só fazer a operação de base 10, ou seja, 1,496 vezes 10 elevado, o que eu faço? Repito a base e somo os expoentes, né? 2 mais 3, 5. Ou seja, a alternativa correta, letra E. Então a gente consegue usar a notação científica para resolver algumas questões do Enem, como vocês podem ver. Alguma dúvida? Nenhum. Boa. Então vamos lá. Isso aí, pessoal. Vamos finalizar essa aula. Vou interromper aqui a gravação, tá? Não saiam ainda, que eu vou fazer chamada.